Fala, nação tricolor, Cláudio Rodrigues, aqui pro canal Meu Leão do PC, né, para falar. Ontem Fortaleza empatou na Neoquímica Arena com o Corinthians 1-1. E a gente vai estar falando desse vídeo hoje e também vamos estar postando o vídeo das informações, né, do que o pessoal do Jogo Aberto, Renata Fã e Denilson Show falaram sobre o jogo de ontem, Corinthians e Fortaleza. Mas antes, eu quero que você possa clicar aqui embaixo, deixar a sua curtida, ao final do vídeo faz o teu comentário, que é muito importante. Também pode ser membro, clicando no botão abaixo, ou pode nos ajudar com qualquer valor no Pix que está aparecendo aí embaixo, tá bom? E ontem o Fortaleza enfrentou o Corinthians na Neoquímica Arena, um jogo em que no primeiro tempo o Fortaleza não produziu, né? Teve posse de bola, mas não teve, digamos assim, chutes a gol, efetividade, digamos assim. O Fortaleza já vem fazendo alguns jogos assim. No primeiro tempo, contra o Águia de Marabá, no segundo jogo, né, contra o Estudiantes de Mérida, contra o próprio Coritiba. Fortaleza sempre faz um primeiro tempo mais tranquilo, como se poupasse o jogador, evitando de correr muito, digamos assim, para no segundo tempo o time ter mais uma intensidade, já que em tese os clubes no segundo tempo dão uma cansada, e o Fortaleza se aproveita muito dessas situações. Ontem, no segundo tempo, o Fortaleza já teve um volume de jogo maior contra o Corinthians e poderia ter vencido. Teve um gol anulado de Silvio Romero, que na minha visão foi um destaque ontem, né? Silvio Romero teve uma boa atuação no ataque, né? Quando ele entrou ali no lugar do Galhardo. Então o Silvio Romero deu passe também de letra pro gol do Caio Alexandre, então foi um destaque positivo do Silvio Romero. Aí a gente teve o Bruno Pacheco ali, infelizmente, batendo cabeça ali com o Fernando Miguel. Faltou ali comunicação, sistema defensivo. Fernando Miguel ali grita, sai que é minha! Mas não houve essa comunicação. Infelizmente, na falha do nosso sistema defensivo, tomamos o gol e empatamos. Ainda não perdemos no Campeonato Brasileiro. Isso é importante a gente registrar, né? Fortaleza tem 8 pontos, ocupa a 4ª colocação. Não é mal, estamos bem dentro do campeonato, dentro da nossa realidade. É continuar trabalhando para conquistar cada vez mais pontos no próximo confronto contra o São Paulo, dentro de casa, buscar esses 3 pontos. Destaque negativo, a gente fala a saída, né, infelizmente, do Moisés, que sentiu, e o próprio Thiago Galhardo, né, preocupação aí, essas lesões ocorrendo na nossa equipe, para que a gente possa cada vez mais ter esses atletas disponíveis, porque tem uma maratona de jogos se aproximando. Fortaleza enfrenta o São Paulo quinta e já enfrenta o Grêmio no final de semana. Agora fiquem com os comentários do pessoal do Jogo Aberto. Um abraço. Legal abrir a tabela e enxergar o time entre os 4 últimos. E foi lá e cá, Chico Garcia. O tempo todo, o Fortaleza fora de casa joga como se estivesse nos seus domínios, não abre mão de querer o gol. A diferença é muito grande quando você vê uma equipe com tempo de trabalho, consolidação, um elenco que se conhece, os caras gostam da bola, sabem jogar em transição, sabem o que fazer com a bola, se conhecem. Aí no primeiro tempo ele perde 2 jogadores por problemas físicos, artilheiros do time, que estão super bem, o Galhardo e o Moisés, o Galhardo só no intervalo, mas aí ele tem lá o Silvio Romero, ele tem o Romarinho, que também é um cara que está há muito tempo lá. É impressionante. O gol representa isso, né? Já tinha feito um que estava impedido, depois o gol pé em pé, troca de passes, infiltração, e o Corinthians ainda se adaptando, se ajustando, e obviamente pelas mudanças do Luxemburgo vai sofrer com o entrosamento. Eu discordei aqui ontem da possibilidade dele deixar o Yuri no banco, e entendo o motivo do treinador que está lá no dia a dia, que quer tirar um pouco da pressão para o cara entrar no segundo tempo e às vezes não ter aquela responsabilidade de começar o jogo e tudo mais, mas eu acho que ele prejudicou o Roger Guedes. Everton Guimarães, não é simples enfrentar o Fortaleza, o Chico trouxe ótimos argumentos, nós estamos acompanhando há um bom tempo o trabalho do Vojvoda, mas para o Corinthians só de não perder, de colocar garotos, de pelo menos mexer um pouco mais com a torcida, eu acho que foi importante o resultado. Não é o desejado, mas já é um começo para Brasileirão e estreia do Lucha. Boa tarde.
Renata, boa tarde, um abraço a todos. É que a gente precisa ficar de olho, claro, no desempenho sempre, mas não é um campeonato de desempenho, né? Final das contas, vai o dó, esse aqui atacou mais, merece o título, esse aqui atacou menos. Não é isso, né? Não adianta nada jogar o fino da bola, produzir e não ganhar os jogos. O resultado está intrínseco ao processo, portanto não adianta. Ontem acharam um empate, eu acho até que o Fortaleza, quer dizer, eu acho não, tenho certeza, assim como todos os outros que aí estão, com exceção do Ronaldo, que não está, mas se estivesse, diria que o Corinthians ontem deu um show no Fortaleza e não foi o que aconteceu. Eu acho que o Corinthians ficou no lucro, Renata, com o empate. Fortaleza é um time mais ajustado, vai tirar ponto de muito time grande, assim como tirou, por exemplo, do próprio Fluminense. E aí achei que ficou bem no lucro. Esse empate foi um bom resultado para o início do trabalho no Brasileirão do Lucha jogando em casa. Eu acho que o jogo, Renata, na minha avaliação, era um jogo para uma vitória do Fortaleza. Acabou não acontecendo. Mas um alívio quando o Yuri Alberto fez o gol, um alívio. E A gente fala sempre da gestão como um todo por lá, uma equipe que nos últimos anos ganhou uma projeção nacional e internacional com Libertadores, Sul-Americana. Agora, tem também jogadores do banco de reservas, o elenco eu não acho limitado, pelo contrário, é um elenco entrosado, que se conhece e que parecia jogar em casa. Não tenha sido tão superior ao Corinthians, mas várias vezes criou chances, teve um gol anulado, depois converteu, e aí o Corinthians buscou esse empate. Não foi um jogo tão fácil para o Corinthians, mas pelo menos não perdeu. Para o Luxemburgo é bom não perder. Ainda mais dentro do cenário da forma que foi, eu concordo com você, mas quando você sai perdendo da forma que o Corinthians saiu perdendo, e foi um segundo tempo bem movimentado, o Corinthians melhorou no segundo tempo com a entrada principalmente do Biro, que entrou lá pelo lado esquerdo, que ele começou a ter um pouquinho mais da jogada individual. O Roger Guedes, na minha opinião, como 9, especificamente no jogo de ontem, ele não conseguiu fazer o que ele... Já cantamos a bola aqui no programa ontem, né? Que não era a melhor opção. Tinha essa expectativa, porque nenhuma das coletivas do Vanderlei Luxemburgo, depois do primeiro jogo da estreia dele, ele falou, né, do Roger Guedes estar mais próximo da área, então a gente deduziu aqui que ele seria, em algum momento, o 9 da equipe, logo contra o Fortaleza, mas especificamente no jogo de Fortaleza não deu certo. Roger Guedes não conseguiu participar do jogo, as bolas que ele recebia muito de costa pro gol adversário, aí ele tem essa dificuldade, e aí no segundo tempo, quando ele se desloca um pouquinho mais pro lado do campo, ele consegue fazer as jogadas mais individuais, e aí a importância do gol do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, eu também acho que ele é o 9 do Corinthians, acho que ele tem que ser o titular, só que a falta do gol para o 9, o treinador com experiência e o elenco, os caras aceitam isso e apoiam. O problema é que tecnicamente ele não estava fazendo um bom jogo. Tecnicamente ele não estava conseguindo fazer uma partida vistosa. Agora ele teve a oportunidade de marcar o gol, tomara que relaxe um pouquinho mais e consiga voltar a jogar bem com o Corinthians. E o Fortaleza, que você falou, um time com mais tempo de trabalho com o treinador, sabe o que tem que fazer, esperou em algum momento o Corinthians sair pro jogo e ter um contra-ataque. Fortaleza fazendo um início de campeonato muito interessante também. Olha...